As seleções de futebol são chatas e o culpado é o Estado. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Finalmente chegou ao fim a Copa América, o polêmico torneio que terminou com a vitória da Argentina sobre o Brasil, país sede da competição. O evento, que teve que peregrinar por vários países até encontrar o Brasil como sede e que exaltou ânimos de vários profetas do caos, decorreu, no fim das contas, sem grandes alardes. Afinal, a Copa América nunca foi mesmo um grande evento. Bem, verdade seja dita, os argentinos provavelmente não farão pouco caso da importância do título, já que a premiação em dinheiro deve resultar num acréscimo de 200% do PIB da economia socialista neste ano. O gol que garantiu a vitória da seleção argentina, no Maracanã que estava longe de sua lotação máxima, foi marcado por Di Maria. O craque da Copa, porém, foi Lionel Messi, que terminou por erguer a taça ao final da partida. Esse foi o fim de um jejum de 28 anos vivenciado pelos argentinos que passaram todo esse tempo sem conquistar um único título de futebol com sua seleção. Embora seja bastante significativo para o time como um todo, para Messi, principal jogador da seleção argentina, esta Copa América tem um sabor muito especial, uma vez que este é o seu primeiro título conquistado junto da seleção de seu país. Mas espera aí, quer dizer que o todo-poderoso Messi nunca tinha sido campeão de nada jogando pela seleção argentina? Como isso pode ser possível, uma vez que o craque já conquistou nada menos que 35 títulos pelo seu clube, o Barcelona? De fato, Lionel Messi já consolidou seu lugar na história do futebol, com muitos inclusive citando-o como o melhor jogador argentino de todos os tempos, superando o próprio Maradona. Messi já venceu o prêmio Bola de Ouro inacreditáveis 6 vezes, sendo a última no ano passado. Em outras palavras, Messi pode ser considerado atualmente o melhor jogador do mundo em atividade. Mas então, por que raios ele precisou de nada menos que 16 anos como jogador da seleção principal da Argentina para conquistar algum título? A resposta é bastante simples. O melhor jogador do mundo está vinculado a uma seleção de futebol que não vive mais o seu auge. E, infelizmente, o mesmo pode ser observado com outros grandes nomes do futebol da atualidade. Os exemplos são muitos. Cristiano Ronaldo, também vencedor da Bola de Ouro, joga pela seleção de Portugal, que possui pouca expressividade, e pela qual ganhou apenas 2 títulos de não muita relevância. O mesmo se pode dizer de Neymar, maior nome da seleção brasileira. Não é na seleção canarinho que o craque possui seus melhores desempenhos. Acontece que os jogadores de futebol só podem jogar por seus países de origem ou nos quais sejam naturalizados. Mas o que é um país, de acordo com o ponto de vista libertário? Bem, países não são nada além de linhas imaginárias traçadas sobre mapas, determinando onde começa e onde termina a jurisdição de determinado estado. Países são determinações aleatórias, dependentes dos sabores políticos e que podem mudar diversas vezes ao longo da história. Essa questão foi, inclusive, alvo de piada por parte do elenco do programa Comédia MTV da emissora homônima, hoje inativa. Em um quadro, com jogos que simulavam uma Copa do Mundo de futebol, foi encenada uma partida entre as seleções de Sérvia e Montenegro. Conforme o jogo se desenrolava, eventualmente um emissário da ONU aparecia em campo para informar que uma nova região havia se separado de um país para agora integrar o outro. Portanto, 2 ou 3 jogadores precisavam imediatamente trocar de uniforme, pois haviam passado para outra seleção. Piadas à parte, atualmente as seleções de futebol funcionam de forma muito similar aos estados como nós os conhecemos hoje. Embora de forma evidente as seleções não exerçam coerção por meio de violência, o fato é que elas são entes monopolistas e se baseiam em divisões geográficas arbitrárias. Tudo bem que os jogadores são livres para aceitar ou não a convocação que é feita, embora o mesmo não se aplique aos clubes, que são obrigados pela FIFA, entidade globalista que determina os rumos do esporte, a ceder os atletas convocados para suas seleções. E justamente por serem monopolistas, as seleções controladas por entidades específicas tendem a ser feudos controlados por grupos de poder que possuem interesses muito diversos daqueles que deveriam estar em primeiro lugar: a qualidade e o espetáculo do futebol dentro de campo. Brasil e Argentina, finalistas da Copa América, são belos exemplos desse fato. Tal como a CBF, a AFA, versão argentina do mesmo órgão burocrático, sempre esteve atolada até o pescoço em escândalos de corrupção. O fato é que, também a exemplo do Estado, essas entidades monopolísticas do futebol não querem abrir mão do seu poder tão facilmente.
Recente exemplo disso foi toda a pressão realizada contra diversos clubes europeus que tentaram criar uma Superliga Europeia independente da UEFA, que é o órgão centralizador do esporte na Europa. A ideia dos 12 clubes que se uniram nessa nova liga era criar um evento mais competitivo e mercadológico, que fosse financeiramente interessante para os clubes e para os jogadores. Só não era interessante, é claro, para a UEFA. E como máfias sempre tendem a se ajudar, a FIFA interveio, fazendo ameaças nada veladas aos clubes envolvidos. Sob diversas ameaças e com a denúncia de que clubes ingleses haviam recebido dinheiro da UEFA para abandonar o projeto, a Superliga Europeia acabou sendo dissolvida antes mesmo do início de suas atividades. Mas se nessas disputas entre países a burocracia impera, a tradicional disputa entre clubes funciona com uma salutar dose de anarquia. Compare o modelo das seleções com a forma como se dão os campeonatos de clubes de futebol, em que não há restrições quanto à presença de jogadores de outros países. Existe um forte incentivo para que os clubes invistam em melhores jogadores, fazendo com que os times sejam de melhor qualidade e o campeonato como um todo seja mais competitivo. Como resultado disso, até mesmo o Campeonato Brasileiro consegue inflamar mais o ardor do torcedor brasileiro do que a Copa América o fez. Se pensarmos ainda em grandes torneios europeus, como as Premier Leagues e a Liga de Campeões da UEFA, veremos que, além desse ser um mercado altamente rentável, contando com clubes com orçamentos na faixa das centenas de milhões de euros, a qualidade e o nível dos campeonatos realmente justificam o investimento massivo. Infelizmente, no evento focado na disputa entre países, no máximo chegamos a ver os maiores jogadores do mundo atuando em suas respectivas seleções de nível inferior. Em contrapartida, nos campeonatos de clubes podemos ver os maiores nomes do esporte jogando na mesma equipe ou mesmo enfrentando seus igualmente talentosos rivais. Contudo, essa situação ainda não é a mais aberta possível, uma vez que os clubes ainda estão restritos a seus países de atuação, podendo jogar apenas em seus campeonatos nacionais ou nos campeonatos a nível continental. É pouco comum, por exemplo, vermos times europeus atuando contra times sul-americanos, algo que poderia sim ser bastante viável olhando sob a ótica do livre mercado. Compare desta vez o modelo atual de futebol tanto das seleções quanto dos clubes vinculados aos países com o de outros esportes que prescindem dessas regras. Por exemplo, as artes marciais mistas ou o MMA. O faturamento da maior empresa organizadora de eventos desse esporte, o UFC, gira na casa dos bilhões de dólares anuais. E lá, para o delírio dos consumidores dessa forma de entretenimento, não existem regras baseadas em linhas imaginárias para definir os confrontos. No MMA, os grandes nomes do esporte se enfrentam, independente de suas nacionalidades. Vemos americanos, brasileiros, escoceses, russos, japoneses, croatas e tantos outros se enfrentando no octógono. O que vale é apenas o seu desempenho e a vontade dos consumidores. Já no caso das seleções nacionais, movidas por um suposto patriotismo, como países que combatem numa guerra, a qualidade tende a ser menor. Ao invés de vermos em campo, no mesmo time, aquilo que os países têm de melhor a oferecer, somos apresentados a seleções irregulares, onde os melhores jogadores do mundo podem passar anos e anos sem levantar uma única taça. Enquanto isso, a seleção vencedora de algum torneio pode estar cheia de jogadores dos quais o apreciador mediano do esporte nunca ouviu falar. As grandes estrelas, porém, poderão estar fora dos campeonatos já nas primeiras fases, o que não é raro de acontecer. Podemos constatar, portanto, que as seleções de futebol são uma versão dos estados no esporte. Seguem os mesmos limites geográficos arbitrários e, o que é pior, seguem a mesma lógica burocrática. Não surpreende, portanto, que o interesse tanto dos jogadores quanto dos torcedores diminua ano após ano. As Copas do Mundo já foram eventos que moviam multidões. Hoje, cresce o número daqueles que pouco se importam com os jogos das seleções. Já para os torcedores, no geral, o que importa mesmo são seus clubes do coração, que, aliás, estão sempre em campo para a alegria de suas fiéis torcidas. Imagine agora se os clubes sequer estivessem restritos aos seus países de origem, podendo disputar campeonatos transcontinentais todos os anos, movendo fortunas num mercado altamente rentável e competitivo. Bem, na medida que vemos a derrocada dos estados, esse futuro não parece tão distante assim. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Rodolfo Andrello, escrito e narrado por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!